Meu nome é Andréia, esse é o meu esposo, Lailson, graças a Deus. Nós temos 3 filhas, temos a Jéssica, já casada há 1 ano, com 26 anos, graças a Deus. Temos a Júlia, que se estivesse conosco estaria com 11 anos. E temos a Luaninha, que é a nossa caçulinha, meu bem, por enquanto, quem sabe Deus ainda manda mais, E hoje nós viemos partilhar um pouquinho da palavra com vocês. Somos consagrados da comunidade Família Santa, graças a Deus. Servimos no Ministério de Evangelização para Pré-Adolescentes. Agora, alguns deles estarão aqui conosco, ali na música. Para vocês, quem não conhece, ter a oportunidade também de conhecer alguns dos nossos meninos, que são de 10 a 13 anos. E hoje nós vamos partilhar um pouquinho sobre como vencer os sofrimentos. Como nós mesmos falamos, nós temos sofrimentos. Sofrimento nos assola. Se não assolou você, a sua família, a sua casa, que eu estou amaldiçoando você e sua casa, Deus o livre e guarde. Mas uma hora vai chegar. O luto chega, a doença chega, a tristeza chega, situações que tiram a nossa paz e que geram sofrimento, elas chegam até nós. Mesmo nós que estamos na igreja, mesmo para quem serve, mesmo para quem é consagrado, mesmo para quem não está na igreja, o sofrimento chega. Porque neste mundo que nós estamos, nós sofremos as tribulações, as angústias. A diferença, porque sim, eu e minha família, nós já experimentamos sofrimento quando nós não tínhamos uma vida de oração e de conversão e não éramos consagrados. Mas a maneira como nós lidávamos com o sofrimento, hoje é uma maneira diferente. As dificuldades, os sofrimentos, o luto, as situações que nos entristecem e geram dor no nosso coração, elas ainda continuam chegando. Só que é diferente quando você sabe que você tem armas poderosas dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, que Deus está com você e que você pode acioná-lo e Ele te fortalece. E você clama a ação do Espírito Santo e essa graça acontece. E você consegue passar com mais facilidade os sofrimentos, com mais firmeza, como uma casa que pode até se abalar, mas que não cai. Com uma lágrima que pode até rolar dos olhos, mas que não te enfraquece, que não faz com que você, às vezes venha pensamentos absurdos, como desistir da família, como desistir da própria vida, como a gente vê tanto numa cultura de morte aí fora. A gente buscar em Deus no sofrimento é diferente do que muitos aqueles que buscam nas drogas, que buscam nos vícios, que buscam na prostituição, buscando uma alegria que só vamos verdadeiramente encontrar em Deus. E um sustentáculo que a gente só consegue encontrar na Trindade Santa. Porque nós, de carne e osso como somos frágeis demais. Somos facilmente enganados. Somos inocentes nesse mundo de perdição. E aqui, como diz a palavra em Atos, que Lucas vem narrando uma tempestade e um naufrágio. A tempestade e o naufrágio, ele também chega para as nossas vidas. Chegou a tempestade para Paulo e todos os demais que estavam ali naquele barco, naquele navio, mas chega também para nós. Então vamos pegar a nossa palavra em Atos dos Apóstolos. Versículo 27, capítulo 27, versículo 13. Atos dos Apóstolos,
capítulo 27, versículo 13. Aí atrás, vocês estão me escutando? Tá? Tá? Amém? Então, o título aí é o quê? Tempestade e naufrágio. Soprava então brandamente o vento sul, julgava poder. Aí antes, deixa eu só ler o 27:1 para vocês entenderem o que estava acontecendo. Logo que foi determinado que embarcássemos para a Itália, Paulo foi entregue com outros presos a um centurião da corte, Augusta, chamado Júlio. Então eles embarcaram no navio e estavam indo para Roma. Então aí no versículo 13, soprava então brandamente o vento sul, julgavam poder executar os seus planos. Levantaram a âncora e foram costeando de perto a ilha de Creta. Mas não muito depois, veio do lado da ilha um tufão, chamado Aquilão. Sem poder resistir à ventania, o navio foi arrebatado e deixamo-nos arrastar. Impelidos rapidamente para uma pequena ilha chamada Cauda, conseguimos com muito esforço recolher o batel. Içaram-no e depois, como meio de segurança, cingiram o navio com cabos. Então, temendo encalhar em Sirte, arriaram as velas e entregaram-se à mercê dos ventos. Palavra do Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos dar continuidade nessa palavra, para entender o que o Senhor quer de mim e de você nessa noite. Para entendermos que passo é esse que nós precisamos dar para lidar com os nossos sofrimentos e caminharmos nessa caminhada árdua que é a nossa trajetória e caminhada para o céu. Que não é uma caminhada fácil, que exige de nós até uma maturidade espiritual para lidarmos com os nossos sofrimentos, com as nossas dificuldades. E aqui no versículo 13, ele vem falando que eles julgavam poder executar os seus planos. E quantas vezes, meus irmãos, eu e você, fizemos tantos planos para as nossas vidas, planos dos mais diversificados, e às vezes somos tomados por tempestades e naufrágios, que geram sofrimentos em nós, que pega o navio da nossa vida e arremessa num lugar onde danifica esse navio, onde nós ficamos à mercê dos ventos, e vamos ficando, porque muitas vezes não entendemos, vamos como o próprio sofrimento, o significado da palavra sofrimento diz, é um padecimento, uma dor. Vamos sofrendo dor sem entender que é possível, que nós temos uma trindade santa, constituída pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, que vem nos ajudar, para sustentar, para nos dar força. Muitas vezes, as pessoas até movidas por um adoecimento emocional, elas sentem um prazer em sofrer, por um ganho secundário, porque às vezes chama atenção. Vocês já viram, gente, às vezes aquela comadre ou aquela amiga que fala assim, nossa amiga, mas meu marido é difícil. Não, mas você não está entendendo, não, o homem difícil, mas eu casei com o homem mais difícil do mundo. Olha que orgulho em nós. Não, gente, tem sempre um homem pior do que o da gente. Tem muito pior. Gente, quando eu lembro de pensar, de brigar com lá, eu falo, coitado, merece não, porque tem homem tão pior. Tem situações tão piores, mas tem gente que ele gosta de sofrer. Tudo dele é mais difícil. Um dia eu vi um irmão contando, que ele falando assim, nossa, mas comprei um lote com tanto sofrimento, foi tão difícil para pagar a entrada. Depois eu parcelei em 60 vezes, mas nossa, mas foi difícil demais para pagar.
E agora, irmã, você não há de ver que eu estou querendo vender o lote, mas que luta para vender o lote. Eu falei, antes não tivesse comprado esse lote, que lote que só gerou sofrimento. Nossa, mas sofreu para comprar, sofreu para pagar a entrada, sofreu para pagar as prestações. Agora está sofrendo para vender? Não, será que o dinheiro que vai vender esse lote compensa tanto sofrimento? Gente, por que não compra o lote sem sofrer? Por que não paga sem sofrer? Por que não vende sem sofrer? Não, mas tudo tem que ser com sofrimento. Achando, né? Muitas vezes as pessoas vão se imbuindo de um negativismo, de ver aquilo que é mais difícil. Se a gente for olhar, gente, a começar por nós mesmos, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, a gente nem sai de casa. Nem sai de casa. Porque se você sai de casa, você ainda corre risco de bater o carro, de tantas coisas acontecerem. Temos que ter essa confiança, não em nós, porque nós somos passíveis mesmo de erro e de fracasso pela nossa humanidade. E louvado seja Deus que a gente tem que ser fraco mesmo, porque quanto mais fraco o homem, mais a gente percebe o valor de Deus. Porque no momento mesmo que eu, em particular, mais sofri, que foi no dia 19 de março, que o sofrimento tomou conta de todo o meu ser. Era um sofrimento que me rasgava o peito. No dia em que eu mais sofri, que foi o dia que eu estava velando a Júlia. Uma filha tão amada, gerada em meu ventre, que amamentou em meus seios, que eu carreguei em meus braços. Ter que vê-la com um vestidinho branquinho, do qual ela foi batizada, dentro de um caixão desse tamanhozinho. O sofrimento bateu lá em casa e bateu com força. Ele bateu com tanta força, meus irmãos, que eu sentia assim como se rasgasse o meu peito. Foi uma dor tão grande, mas tão imensa. Um sofrimento tão grande, que teve um momento que eu cheguei a passar a mão assim no meu rosto e olhar para as minhas lágrimas. E quando eu olhei para as minhas lágrimas, eu me assustei, porque eu achava que a minha dor estava tão grande, de ter que sepultar a minha filha, que a hora que eu olhei para as minhas lágrimas, e eu vi que elas eram cristalinas, como toda lágrima realmente é, eu estranhei. Porque naquele momento, eu achava que eu estava chorando lágrimas de sangue. Eu achava assim que do meu rosto estava caindo lágrimas de sangue. Então quando eu passei a mão assim, que eu olhei, eu estranhei, porque não eram lágrimas de sangue. E foi uma dor muito profunda. No dia seguinte, no dia 20, quando ela quando pegaram da sala de velório, e que eles foram tirar o caixão, eu senti todas as minhas forças físicas se esvaírem. Eu achava que eu não ia ficar nem de pé. Eu senti assim, sabe quando você não sente as forças dos braços, as forças das pernas? Eu abaixei assim minha cabeça, e querendo acompanhar o cortejo, e eu não tinha forças. E eu me recordo assim que eu fechei meus olhos, e quando eu abri, foi um sopro do Espírito Santo em mim. Porque quando eu abri, eu até vi a imagem de Nossa Senhora das Graças, com a minha bebê no colo. Igualzinha ela estava no caixão, mas ela estava assim com a bebezinha no colo. E quando eu fui caminhar para o lado de Nossa Senhora, aquela imagem se desfez. E ali eu tive a experiência mais linda com a misericórdia de Deus. Porque quem aqui já enterrou um filho? Não precisa nem de enterrar. Você que é mãe, você que é pai, sabe o que é quando um filho está com febre? Sabe quando aquele menino que põe fogo na caixa d'água, que você olha para o sofá e ele está lá quietinho, não é assim? Porque quando ele está pondo fogo na caixa d'água, você diz, mas gente do céu, mas a gente dá vontade de dar um cor nele, não é?
Uma hora que ele está com fé, porque ele fica lá amoadinho no sofá, como que fica seu coração? Você imagina uma mãe que vê um filho amoadinho, mas no caixão. Mas ali, naquele momento, quando a imagem de Nossa Senhora se desfez, eu tive uma linda experiência com o amor e a misericórdia de Deus. Eu senti o amparo. Eu senti que eu não precisava mesmo, como mãe, tão sofrida, tão doloroso aquele momento, que eu não precisava ter forças. Que eu tenho um Deus que habita em mim, que me fortalece. Então entende, essa luta por nós mesmos, ela é frágil, porque nossas forças se esvaem mesmo. Nós somos enganados a ponto até de achar que o nosso sofrimento gera lágrimas de sangue. Mesmo sabendo nitidamente que meu coração naquele dia sangrou. Mas o quanto que é importante nós buscarmos nesse Deus que dá o sustento. E que hoje tão interessante, eu fui fazer uma visita a campo. E um psicólogo que nos atendeu nessa visita a campo falava assim: olha algo que eu já sei há não sei quanto tempo. Que ele fala assim, tem coisas que nos acontecem, que no momento a gente não entende, mas que depois Deus mostra claramente o porquê. E hoje eu vejo o quanto foi importante eu passar por uma dor tão profunda, para entender que Jesus passou por uma dor ainda mais profunda, para me salvar. E salvar toda a minha família. E salvar você também, amém? E aí, a hora que eu voltei dessa visita a campo, eu ainda estava imaginando, me lembrando dessa situação com a Júlia. E ela, gente, morreu, como dizem o povo antigamente, igual passarinho. Fez uma cirurgia, estava sedada, fez uma cirurgia no coração, estava sedada. E na UTI ali, não respondeu e acabou falecendo. Algumas horas depois do procedimento cirúrgico. Imagina, gente, a dor de Nossa Senhora. A mesma que recebeu minha filha. A mesma que abrirá os portões do céu para mim e para você, amém? Quando nós chegarmos lá. A mesma que acolheu. Imagina ela vendo seu filho apanhando, sendo crucificado. Pregando prega em tuas mãos, enfiando uma lança no peito, jorrando água e sangue do teu peito. Imagina para Nossa Senhora ver tudo isso, nossa mãezinha do céu. E aí a gente vai entendendo que os nossos sofrimentos humanos, e eles existem mesmo. A dor chega, o sofrimento chega, o padecimento chega, o luto chega para as nossas famílias. Mas nós temos também esse Deus que nos fortalece e uma certeza do céu. E assim é preciso nós nos atentarmos que essa dor, muito mais do que uma dor física, ela é uma dor também mental. Porque a dor de chorar lágrimas de sangue, primeiro ela surgiu na minha imaginação, na minha mente. Tanto que ela nem se concretizou depois, porque na realidade não foi uma lágrima de sangue. Porque somos enganados às vezes para achar que o sofrimento, ele é maior do que Deus. E meu sofrimento foi grande. E você, irmão e irmã, eu não imagino que o seu sofrimento seja menor do que o meu. Mesmo você falando, nossa, como ela sofreu, porque eu nunca perdi um filho. Mas talvez você perdeu o seu emprego e isso para você é muito significativo. Talvez você perdeu a confiança no teu esposo por uma situação de adultério. Talvez você, esposo, perdeu a confiança na sua esposa por uma situação de adultério. Talvez você perdeu a confiança enquanto pai, enquanto mãe no seu filho, que te engana para ir comprar drogas, que te lesa. Às vezes você perdeu a confiança naquele que fez um compromisso financeiro em você,
com você e não honrou. O sofrimento, ele não é maior ou menor do que o do outro, porque cada um tem uma instância em si. O que não muda é Deus, é a Trindade Santa. Porque Ele está ali sempre à mercê. Essa semana mesmo eu escutava de um paciente que ele falava assim, que ele tem que vencer na vida sozinho. Ele tem que lutar sozinho. Porque ele não tem uma situação de apoio da família. Eu falei, você tem alguma crença religiosa? Ele falou assim, eu creio em Deus. Eu falei, então você não vence sozinho. Deus está com você. E ele falava assim para mim, ele falou, não, mas eu não sou igual esse povo que fica indo para a igreja. E eu sou pecador. Maria Madalena pecou? E quem estava com ela? Jesus não abandona o pecador, porque se ele abandonasse o pecador, fala aí para quem está do seu lado, fala, tadinho de você. Fala, tem até dó. Jesus não nos abandona, mesmo em situação de pecado. Ele está sempre conosco. Nós é que às vezes queremos romper pelas nossas forças. Queremos vencer sozinho. Queremos vencer os nossos sofrimentos sozinhos. Não. Se a gente aciona, Ele está ali. E Ele nos ajuda. E Ele nos fortalece. Ele não fortalece só as mães enlutadas, Ele fortalece você, meu irmão, que está desempregado. Ele fortalece você que está com dificuldade na sexualidade. Ele fortalece você para vencer a dificuldade na educação dos seus filhos. Ele fortalece você para viver o diálogo na sua dificuldade. Ele fortalece. Ah, mas Ele pode tirar todo o sofrimento do mundo? Pode. Mas para a gente experimentar isso, tem que ir para o céu. Porque lá é o lugar onde o sofrimento não existe. Aqui nós vamos sofrendo mesmo. Se não é por uma coisa, é por outra. Tem um temperamento em especial, que é o temperamento melancólico. Ele tem uma tendência, ele é mais predisposto, e a resistência dele ao sofrer é menor. Porque tudo para ele é mais pesado. Gente, 5 quilos de arroz é 5 quilos de arroz, não é? Seja Cristal, Califórnia, as outras marcas que tem. 5 quilos de arroz pesa quanto? Tem pessoas que o mesmo 5 quilos de arroz para ele pesa um fardo. Quanto tem de quilo num fardo? 20? Ué, achei que era 60. É 30. Falou o povo que entende. Então, gente, 5 quilos é 5 quilos, mas tem gente que o sofrer dele é maior e ele vai tentando, né? E ele ganha com isso, porque ele ganha a dó. Só dó que ele ganha. Porque a vitória mesmo do sofrimento, ele só ganha se ele entender que ele sofre, igual todo mundo sofre. Que 5 quilos de arroz para ele é 5 quilos de arroz para o outro, independente da condição que leva aquele sofrimento. E que o único caminho que tem é quando ele se sustenta em Deus. Então é preciso buscar. E muitas vezes eu vejo o quanto é importante o nosso sofrer até para o nosso momento de conversão. Como eu disse para vocês, o momento que eu encontrei cara a cara com a misericórdia de Deus foi no dia em que eu mais sofri. E olha que misericórdia, fala aí, a gente, principalmente, não sei você, se às vezes veio a primeira vez, como que é a sua vida, mas tem uns irmãos assim que é mais de caminhada. Gente, misericórdia é um termo frouxo na nossa boca, não é? Que se a gente fala assim, nossa, perdi o emprego, misericórdia. O outro fala, nossa, mas eu estou ficando careca, misericórdia. Nossa, mas eu tenho cabelo demais, misericórdia. Tudo é misericórdia. Misericórdia é um negócio frouxo na nossa boca. Quer encontrar misericórdia, irmão? Sofre, que aí você encontra.
A misericórdia é isso. É quando Deus vem, justo naquele momento em que a gente sofre, e que a gente clama, e que a gente fala para Ele: eu já não tenho mais forças. Eu preciso seguir a caminhada. Eu preciso seguir o cortejo. Eu ainda tenho o que fazer, mas eu não tenho forças. E Ele dá de cara com você. O sofrimento, ele vem também para nos ensinar. E às vezes até para tirar os nossos excessos. Vamos ler na palavra. Agora dando continuidade aí no 18 e 19, para ver o que é que Paulo e os demais fizeram. No dia seguinte, sendo a tempestade ainda mais violenta, atiraram fora a carga. No terceiro dia, atiramos para fora com as nossas próprias mãos os acessórios do navio. Olha só, muitas vezes esse sofrimento vem, não é porque Deus quer, gente. Deus não nos quer sofrendo, Deus nos quer felizes, Deus nos quer no céu, Deus nos quer comendo o maná do céu. Nós sofremos porque no mundo há sofrimento, nós sofremos porque no mundo há egoísmo, nós sofremos porque no mundo há morte, há desesperança. E muitas vezes temos que tirar as coisas que estão pesando esse navio. Temos que tirar os excessos. Na morte da minha filha, eu achei tão interessante que meu único sustento foi Deus. Eu que hoje me sustentei de arroz, feijão, carne, legumes, água, frutas, de dinheiro, de carro. Naquele dia só me sustentei em Deus. Porque vocês concordam comigo, meus irmãos? Graças a Deus, Deus nos honrou no sentido de cumprir todas as nossas despesas. Que na época a gente não tinha plano funerário, né, meu bem? Não tinha nada, ficou muito caro. Na época lá eu nem era engenheiro, né, meu bem? Acho que você era só mecânico, ganhava pouco menos, tadinho. Mas aí Deus honrou. Não, tadinho. Não é tadinho não, né, meu bem? Se ganhar dinheiro também, graças a Deus, um homem trabalhador. E aí, naquele dia, gente, nós conseguimos, ficou muito caro, mas nós conseguimos pagar todas as despesas. Mas vocês concordam comigo, se nós não tivéssemos um centavo, vocês acham que a minha filha teria ficado sem velório? Ela teria ficado sem enterro? Ela teria sido sepultada sem um vestidinho bonitinho, branquinho? Ela teria o caixão dela sem flores assim em volta? Vocês acham que a minha filha seria enterrada sem nada? Ela ficaria sem ser velada, sepultada e enterrada? Não ficaria. Porque até mesmo você que não me conhece naquela época, se alguém chegasse para você e falasse assim: faleceu uma bebezinha de 6 meses e 1 semana. A família não tem dinheiro. Você tiraria um dinheiro do seu bolso para ajudar essa família? Ajudaria. Graças a Deus nós tivemos, mas se nós não tivéssemos, outras pessoas nos ajudariam. E foi muito importante ter pessoas que nos ajudavam com visita, com orações, com pessoas que nos abraçavam, nos acolhiam. Mas no momento de maior dor, o dinheiro que nós temos, os certificados que nós temos, os títulos que nós temos, o salário que tínhamos na época, os carros que já tínhamos, nada disso nos sustentou. O que nos sustentou e que nos sustenta até hoje é Deus. É aquilo que o dinheiro não compra. É aquilo que o status não traz. É aquilo que mesmo sentando nos bancos da faculdade, não vai resolver. É aquilo que às vezes, sem nenhum banco para sentar, em pé, sem forças, cansada, triste, com o coração sangrando, com as lágrimas rolando, você fala: meu Deus, e Ele vem e te sustenta para seguir a caminhada. É isso, meus irmãos, e às vezes nós não vamos tirando
Nós vamos carregando pesos excessivos. Tem até a historinha dos dois monges. Vocês escutaram a historinha dos dois monges? Que eu contei aqui, não? Conta a historinha para vocês dos dois monges. Ah, não, gente, tanto que lá ia ser gentil. Depois que a Flávia ensinou para ele que tem que pegar graveto. Gente, esse homem cata graveto cedo, de tarde, de noite, de madrugada. Nossa Senhora, já estou com fogão industrial lá, que nunca vi desse jeito. Gente, tem a historinha dos dois monges. Tinham dois monges que eles resolveram fazer uma peregrinação espiritual. E aí eles foram para essa peregrinação, fazendo uma caminhada por um lugar. E aí eles estavam caminhando e esses monges, eles tinham feito um voto. Sabe, um voto religioso, né, igual nós temos enquanto consagrados da comunidade, que eles nunca tocariam o corpo de uma mulher. Quando de repente eles estão passando por um rio e tem uma mulher se afogando. E um mais que depressa ele vai já tirando aquela túnica para pular no rio. E o outro pega e fala assim, não. Nós fizemos um voto. Nós não podemos tocar o corpo de uma mulher, de mulher alguma. E ele dá assim, sabe quando dá? Vocês não fazem isso, né? Dá aquelas mulheres assim, brutas, que dá uma arranca assim com o marido. Vocês não fazem isso, né? O que é isso? Nós estamos todas ladies, meninas do Senhor. Aí ele deu um arranco assim, e foi e pulou no rio, e nadou, nada aí para eles verem, meu bem, como que o homem nadou. Gente, lá eles não gostam de ser porco. Não, irmão, vem cá para você nadar, para o povo ver, lá eles não gostam de nadar. Você sabe nadar, meu bem? Não? Nada aí, irmão. Pensa o monge nadando, oi que beijo, palmas para o irmão que nada. Ah, não, pensa, gente. Não, irmão, você pode até ficar aqui, vem, irmão. Que a hora que eu pôr o monge por nadar, você nada. Laíus não nada. Eu te pedi o Laíus para imitar a porca, que ele não imitou, não nada. Vamos lá com o MPA mesmo, meu bem, que Ministério de Teatro nós ia dar certo, não. Aí, o monge nadando, nada, irmão. Firma, a mulher está afogando, nada rápido, irmão. Aí, nadou. Isso. Aí ele nadou, catou a mulher e saiu segurando a mulher. Vai, irmão. Nada, isso. Aí, não, essa... Vem cá, irmão, para você terminar. Aí depois que ele tirou, ele puxou a mulher e pôs na margem do rio, põe a mulher na margem do rio. Aí ele foi e verificou se a mulher olha, está tudo bem com ela. Está viva? Tudo bem? Está tudo certinho? Aí, obrigada, irmão. Aí. E aí esse monge tirou a mulher do rio. E aí ele viu que a mulher estava tudo bem, vestiu a roupa dele. E o que o outro monge ficou falando? Mas como que você pegou na mulher? Nós não podíamos pegar em mulher, agora você pegou em mulher. Mas isso é pecado e nós fizemos o voto e está falando na cabeça dele. E ele pôs a roupa dele e deu mais uma olhada lá para a mulher, viu que a mulher estava tudo bem e seguiu a viagem dele e o outro falando. Gente, esse monge que não pegou a mulher, gente do céu, ele deve ter convivido só com mulher, porque pensa num monge que falava. E falava na cabeça dele. Passou meia hora, o que o monge estava falando? Da mulher que o outro pegou. Passou 2 horas, o que o monge estava falando? Passou 2 semanas, o que o monge estava falando? Passou 6 meses, o que o monge estava falando? Da mulher. Passou 10 anos. E o monge ainda continuava falando? Como toda pessoa tem um limite na paciência, até o Laílson, acredite vocês,
O monge pegou e deu assim, sabe quando a pessoa assim, esgota a paciência, que ela fala assim, chega, sabe? Que ele assim, você quer fazer o chega, irmão? Quer não? Aí, pode fazer, irmão. É de graça. Aí, o monge que pulou no rio falou assim, chega. Eu toquei na mulher. Eu pulei naquele rio, eu toquei naquela mulher. Mas eu deixei aquela mulher lá na beira do rio, naquele dia. Você vem carregando essa mulher por 10 anos. Precisa desenhar, gente? Precisa chamar o irmão? Deu para entender? O quanto que o sofrimento ele não tem que fazer com que a gente se apegue em situações que a gente não devia ter feito, ou em situações que a gente poderia ter agido diferente, ou se foi uma situação de pecado. O que é importante, que mesmo ele, tendo desobedecido uma regra, ele colocou a mulher ali ao lado do rio, e ele não mais voltou a tocar outra mulher. É isso, o sofrimento ele tem que servir para isso também. Para nós deixarmos aquilo que não serve mais para nós, ou para aquilo que nós não podemos fazer. Nos aliviando dessas situações que nos angustiam. Largando aquilo que a gente precisa largar na beira do rio. Foi isso que essas pessoas fizeram aqui em Atos dos Apóstolos. Eles foram tirando o que estavam excedentes. E no versículo 20, essa palavra ainda vem nos ensinar. Ora, não aparecendo por muitos dias, nem sol nem estrelas, e sendo batidos por forte tempestade, tínhamos por fim perdido toda a esperança de sermos salvos. Misericórdia, irmão, nós não podemos perder essa esperança de ser salvos, de sermos pessoas melhores, de sermos cristãos melhores, de sermos mães melhores, pais melhores, esposas e esposos melhores. No versículo 21, olha só o que acontece entre muitos de nós. Desde muito tempo, ninguém havia comido nada. Paulo levantou-se no meio deles e disse: amigos, deveras devíeis ter me atendido e não ter saído de Creta, e assim evitar esse perigo e essas perdas. Que ao jogar na cara do outro, você pegou aquela mulher, você não podia ter pego aquela mulher, você fez um voto, você fez isso. Irmãos, é preciso a gente reiniciar do agora, tomando uma decisão de não mais pegar aquilo que não podemos. De termos uma postura diferente. Não é o jogar na cara. Apesar que temos que ter clareza do porquê sofremos. Porque os frutos ficam. Os frutos da ação maligna ou de uma ação de pecado, ele fica, mas nunca deve ser questionado por quê. Logo que perdi minha filha, li um livro do Padre Léo que fala cura dos traumas da morte. E que logo no início, ele já me deu um tapa na cara. Porque uma das coisas que eu falava assim, por que comigo? Como se com outro pudesse. Como que outra mãe. E nesse dia, Padre Léo me ensinou algo muito bonito. Que ele perguntou para quê? Hoje eu tenho essa resposta. É para salvar o restante da minha família. Uma filha que foi para o céu, que gerou uma dor tão grande em mim, mas que fez de mim uma mulher melhor. Por isso no versículo 25, a palavra ainda vem e fala: por isso, amigos, coragem, eu confio em Deus, que há de acontecer como me foi dito. Eu confio que Deus me fez para ir para o céu. E eu confio que eu irei para lá. Não pelas minhas forças físicas, mas pelas forças que há em Deus. Junto com meu esposo,
junto com as minhas meninas, junto com você, amém? Fala, eu vou também. Fala, porque o mundo pode me fazer chorar, pode me fazer sofrer, mas Deus me quer. Deus quer o quê? Sorrindo. Deus nos quer bem. Deus nos quer no céu. Independente se a gente pegou na mulher, se foi o que reclamou, se foi o que pecou, se foi o que fez de errado, se foi o que chorou muito, se foi o que sofreu muito, o que sofreu pouco. Deus nos quer sorrindo. Deus nos quer no céu. E Ele vem nos ajudar nessa trajetória. Amém?